Salve Resistência! Salve povo que gosta de livro, povo que gosta de literatura. Se você gosta de literatura como eu, é óbvio que em algum momento da sua vida você ouviu falar de Alice no País das Maravilhas. Não tem como, né? É inevitável, é um clássico da cultura ocidental, é um livro que já faz parte do imaginário de todos no mundo ocidental, alcança até fora do mundo ocidental porque foi traduzido para muitos idiomas, né? A maioria de vocês deve saber que é uma obra escrita por Lewis Carroll, né? Um inglês que a escreveu em 1865. Né? Lá se vai muito tempo já, olha quanto tempo essa obra permanece aí no nosso imaginário. Por isso que ela é um clássico, porque o clássico é esse tipo de livro que, como disse o Primo Levi, nunca termina de ser escrito. Ele está sempre sendo relido, reelaborado, e aí depois ele é adaptado para outras linguagens, ele vira dramaturgia, ele pode ir para o cinema, ele vira história em quadrinho, enfim, ele é apropriado, recontado, a história sempre recontada, e isso faz com que esse clássico nunca perca a sua força, que emana das características que o clássico tem. Cada livro clássico tem a sua. No caso do Alice no País das Maravilhas, tem ainda algo mais interessante. Foi o próprio Lewis Carroll que tratou de dar mais vida à vida que ele já tinha dado no seu primeiro livro, que ficou, digamos assim, como a marca da sua carreira, da sua obra de escritor. Lembrando que Lewis Carroll não era só escritor, né? Lewis Carroll era dramaturgo, ensaísta de assuntos fora da literatura, ele foi desenhista, ele foi fotógrafo, ele era aspirante a mágico, né? Ele inventou truques para fazer, e principalmente ele tinha uma preocupação muito grande de como distrair, brincar, divertir crianças, né, criando mistérios e histórias. E é daí, desse universo da cabeça do Lewis Carroll, que surgiu Alice no País das Maravilhas. Né? Quem conhece a vida do Lewis Carroll e acompanha, né, tudo que sai, porque sempre há estudos novos, sabe, né, que ele se inspirou numa menina real chamada Alice, que tinha as suas irmãs, né, com quem ele conviveu, e escreveu essa história que ele teria contado para as crianças. Né? Pois bem, essa história, ela derivou numa outra história. Em 1872 ele escreve um outro livro, que é o Alice Através do Espelho. Né? Talvez muitos de vocês já tenham lido também. Né? Não é uma continuação, né, como alguns podem achar. O Alice Através do Espelho é uma história dentro da história. Alice volta, né, ao País das Maravilhas, mas agora numa outra situação. A história se passa através de um jogo, né, que traz aquela característica do livro anterior, que são as decisões. Alice tem que tomar decisões. Né? Um jogo é cheio de regras, essas regras mudam, enfim, não vou contar aqui porque eu acho que todo mundo deveria dedicar um pequeno tempo da sua vida para ler Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho. Né? Mas o mais legal é que, além do Alice Através do Espelho, o Carroll teve uma preocupação lá em 1890 já, né? Segundo alguns especialistas, ele estaria precisando de recursos financeiros, né? A motivação não vem ao caso. O que interessa é que ele mesmo fez uma adaptação para o universo infantil. O seu livro tem uma característica infanto-juvenil e que alcança, na verdade, muito mais o público adulto. Né? Mas ele fez uma adaptação, essa adaptação ganhou o nome de A Cuidadosa Alice. Né? E essa adaptação para o público infantil, que Carroll disse de nenhuma a idade até 5 anos ou algo assim, ele estava preocupado com as crianças pequenas, e essa adaptação, até onde eu sei, pude tentar descobrir, ela não tinha nenhuma edição em português, nenhuma tradução ao português, nenhuma versão ao português aqui no Brasil, né, não circulava. Em 2014, né, o Maurício Coelho, tradutor Maurício Coelho, escritor, editor e tradutor Maurício Coelho, fez uma tradução e editou pela editora Chiado de Portugal esta versão de Alice, A Cuidadosa Alice, né, do Lewis Carroll. O que tem de bacana aqui? Bom, primeiro isso, né, é a primeira, até onde sabemos, edição em português, traduzido, né, para o português, de A Cuidadosa Alice. É uma adaptação do próprio Lewis Carroll para o universo infantil. Ou seja, você vai encontrar muitos livros de Alice para o universo infantil, que são adaptações, mas não foram feitas pelo próprio autor. Esta foi feita pelo próprio autor. Uma outra questão é, quando ele lançou a primeira edição de Alice no País das Maravilhas, lá em 1862, ele pediu para o Tenniel fazer os desenhos e o Tenniel fez os desenhos sem colorir. Na edição de 1890, ele chamou o Tenniel de novo e o Tenniel então fez a edição com as pranchas em cores. E o Maurício teve cuidado, lá o pessoal da editora Chiado, de recuperar, né, essa particularidade da edição, que é uma edição que traz os desenhos do Tenniel, muitos deles já conhecidos de nós, né, que são essas imagens da Alice que acabaram entrando para o nosso imaginário, né, tal como o Tenniel pensou ela,
O gato, né? Quem não conhece, né? Pelo menos ter ouvido falar, esse extraordinário gato que fica sobre uma árvore e faz questões profundas para Alice, né? E todos os outros personagens da história, a rainha, enfim, em cores, né? Então isso é mais uma característica dessa edição que torna ela diferente, interessante, né, para quem curte leitura e literatura. Então, fica a dica, né, para quem curte esse universo do Lewis Carroll, que por si só já merecia um programa sozinho, um episódio só sobre Alice no País das Maravilhas, porque quando a gente entra, é como Alice entrando naquela toca de coelho, não sabe o que vai encontrar lá dentro, né, esses personagens extraordinários, né, os soldados que são cartas de baralho, o chapeleiro, né, que foi aí levado às telas há pouco tempo atrás, né, e ficou mais conhecido até de um público que talvez nunca tivesse lido a história, embora, como eu disse no início, impossível que não tenha ouvido falar de Alice no País das Maravilhas, né, porque é isso, né, por si só é uma história que merece ser contada, recontada, esse lugar extraordinário, o País das Maravilhas, assim como a Neverland do Peter Pan, assim como Oz, do Mágico de Oz, são lugares que saíram da imaginação dos autores e que hoje estão no nosso imaginário, né, a gente imagina como esses lugares poderiam ser, para além das descrições que os próprios autores fizeram, né? As viagens de Gulliver, por exemplo, os lugares onde Gulliver esteve, né? Então, por si só já é fantástico. O que tem, então, de interessante, apesar de ser um livro de 2014, eu estou agora divulgando ele aqui, né? É isso, é uma edição da Cuidadosa Alice em português, para aquelas pessoas que gostam de contar história para crianças, ter a oportunidade de contá-la pelo olhar do próprio Lewis Carroll, como ele imaginou que ela poderia ser contada para crianças pequenas, né? Até onde sei, pelo Maurício, porque ele divulgou isso há pouco tempo atrás, o livro está esgotado na editora Chiado, parece que não se encontram em livrarias, e o próprio Maurício tem os últimos exemplares com ele. Tá? Então você pode encontrar o Maurício Coelho nas redes sociais, no Facebook, você vai procurar lá, vai ter outros, você vai achar o Maurício Coelho, que é escritor, editor, tradutor, né? E aí você faça contato com ele lá e veja se você consegue ser um feliz proprietário, né, de um exemplar da Cuidadosa Alice, porque já virou quase peça de colecionador, né? Para fazer uma segunda edição agora, bom, o Maurício é que vai ver, avaliar, né, junto com a editora, se vale a pena, né? Eu acho que sim, sempre vai valer a pena pelo ineditismo, né? Então fica a dica aí, né? Busquem uma forma de conseguir. Eu fiz contato direto com o Maurício, queria agradecer aqui de público a ele, né? Deu tudo certo, né? Ele remeteu para mim pelo correio, chegou direitinho na minha casa, né? Inclusive com uma, né, gentil dedicatória, vem marcador de livro, né? Então é um sujeito que gosta de livro como nós e trata os livros com o carinho e o amor que a gente trata, né? Então, Alice no País das Maravilhas, Alice através do Espelho e A Cuidadosa Alice são livros que não pode faltar aí na sua prateleira, como não falta na minha, né? Para a gente estar sempre voltando ao mundo dos clássicos e pensando neles, em quem os escreveu, em quem os leu e por onde eles circulam, né? E essa é a dica de hoje. Então, ninguém solta a mão de ninguém, vamos resistindo, Marielle presente sempre.